Unigram Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigram Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigram Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Seja para uma prática de atividade física, seja para passar mais tempo com sua família, seja para estudar, para ler um livro. Com um bairro bem estruturado, você consegue fazer tudo ao redor, você ganha tempo. O bairro de Itabaú ainda é um bairro muito tradicional dentro da cidade de João Pessoa. Fica entre a Rio Carneiro e Epitácio, consequentemente entre Manaíra e Cabo Branco. Você consegue fazer tudo andando. Eu quero ir na padaria, eu vou andando, eu quero ir no supermercado, eu vou andando, eu quero ir na cafeteria, eu vou andando. Então eu tenho um complexo ali de colégios, de restaurantes, eu tenho um mercado de artesanato, eu tenho vários hotéis pelo bairro, padarias, clínicas, consultórios. É um bairro bem completo, com uma infraestrutura muito boa. Tivemos a oportunidade de fazer 2 empreendimentos em Itabaú, que foi o Palácio Real e o Ávila. Entregamos 100% vendido e estamos com a felicidade agora de construir o 360 House. Cara, o 360 é um projeto exclusivo, é único, é diferente. Então você tem a exclusividade de morar em um apartamento em um por andar, em um dos melhores bairros da cidade. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um TV Londres Notícias. Eu sou Sandro Vita e a gente começa aqui com a leitura do jornal, nosso jornal parceiro dessa quarta-feira, né, o jornal Metro, que a gente sempre traz aqui para poder acompanhar o que tem acontecido em Londres, né, principalmente na capital inglesa, mas também, de uma forma geral, todo o Reino Unido. É um jornal que você encontra normalmente nos grandes centros de movimentação, né, nos grandes hubs de transporte, estações de metrô, né, estações de ônibus, nas grandes pelo menos, você encontra esse jornal e ele é gratuito, né? Normalmente você vê as pessoas no metrô lendo muito. Aqui em Londres é comum, quem vai trabalhar vê isso todo dia, as pessoas leem bastante e normalmente elas estão com esse jornal, né? Ou com o seu livro de preferência, lendo também dentro do metrô. É muito comum a gente ver as pessoas lendo no metrô e no ônibus. Então vamos lá. Hoje na nossa capa aqui nós temos, apesar da matéria grande não estar relacionada com ela, com a Kate, né? A matéria principal aqui vem falando de um outro assunto que eu vou tratar já já, mas a capa, a foto, que até de uma forma tendenciosa junta a manchete grande com a foto dela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A nossa querida Kate aqui, futura rainha, né? A duquesa, como a gente se refere a ela aqui, né? A princesa de Wales, né? Esteve visitando. Essa matéria não é a primeira que eu ia falar para vocês, mas já que eu trouxe aqui direto o ponto para Kate, né? A família real sempre é o assunto de interesse de muita gente. Então eu gosto sempre de falar, eu gosto muito também né? Não sou fofoqueiro não, tá, gente? Mas eu gosto de falar da família real. Eu acho um certo glamour, né, em tudo que acontece ali, que eles fazem, a maneira como eles se comportam, como eles vivem essa história, né? Eu sou escritor, certo? Além daqui da participação como apresentador no jornal e como jornalista, a minha carreira sempre foi baseada na escrita. Então, nas histórias. E quer uma coisa mais interessante como história
do que a família real, quantas histórias, né, esse reinado, esse império, vamos chamar assim, não trouxe para a gente até hoje, o quanto não influenciou vidas e vidas, nações inteiras, né, foram com certeza influenciadas por essas histórias, né? Então é praticamente aí a última monarquia, né, existente, com certeza a última da Europa, né, ainda em funcionamento completo, né? Provavelmente não vai perdurar, vamos dizer assim, muitas gerações à frente, né? Muita gente aqui fala que vai acabar essa monarquia num futuro próximo, né? Torçamos para que não, mas de qualquer forma, se acontecer, certamente será de caso pensado, como se falam por aqui, né? Tem sempre um plano antes de colocar alguma coisa em ação. E a Kate, né, ela está aqui no jornal hoje, ela está aqui no meio do jornal já, eu adiantei, vendo, com um sorriso sensacional, né? Ela e o William sempre muito sorridentes. E claro que tem gente que vai falar assim, claro, nunca pensou em pagar um boleto, né? Até eu, se não tivesse que pagar boleto, teria esse sorriso, né? Mas enfim, é a vida, né, que lhe coube. Ela tem com certeza as responsabilidades dela, não defendendo, não acusando, longe de mim. Cada um tem as suas responsabilidades, né? Ela deve ter as delas com certeza. E inclusive, ela está aqui no jornal porque ela visitou, né, um hospital, né, um lugar que a gente chama de care home, né, que é um lugar desse que cuida de pessoas mais idosas, né, normalmente mais idosas ou com alguns probleminhas. E o que acontece? Ela foi lá e ela teve esse encontro com uma senhora que tem 109 anos. O nome dela é Nora, tá? E durante o processo lá, essa visita, né, ao hospital, ela conversou bastante com essa Nora, essa senhorinha que está aqui no canto. Não sei se vai dar para vocês verem, vou pedir a produção para colocar a foto aqui em algum lugar, aqui assim, mas é uma senhorinha. Ela, né, já tem alguma dificuldade de mobilidade, né, se locomove com uma certa dificuldade, mas a Kate fez questão de estar com ela, de cumprimentá-la é um alcance, né, um achievement, né, uma coisa que ela conquistou, né, 109 anos. Uau, olha quanta história que também essa senhora, né, a Nora, não deve ter vivido, né, há 109 anos. Eu fico pensando aqui, se eu conseguir chegar a 109 anos, quanta coisa eu não vi, quanta história, né, não passou aqui por mim. É impressionante a gente pensar nisso. Enfim, a Kate esteve lá, né, a princesa, e conversou muito com ela, e o jornal trouxe aqui de uma maneira bem, assim, não irônica, mas de uma maneira bem descontraída, o fato que chamou atenção para a matéria dela ter conversado com essa senhora de 109 anos, e em um determinado momento da conversa, a própria Kate, em visita a outras pessoas também, foram até a cozinha dessa casa de cuidados, né? E a Kate, em um determinado momento, falou o seguinte: ela teve dificuldade em separar partes de um batedor. Sabe aquela batedeira que é manual? Você tem ali o batedor para bater ovos, né? Fazer claras em neve, aquela coisa. Quem cozinha sabe o que eu estou falando. Então, normalmente, acho que no Brasil também, mas aqui ele vem preso na própria panela, né? Ele vem junto ali, tem um encaixe. E ela teve dificuldade de soltar aquilo da panela. E aí girou uma piada, né? Não virou meme ainda, mas vai virar com certeza. Acho que é porque ninguém gravou ela fazendo isso, senão já tinha virado meme aí na internet. Mas de qualquer forma, ela teve essa dificuldade e a senhorinha falou para ela: olha, acho que você não conhece muito bem essa parte do castelo, né? Essa área da cozinha. E a Kate, com muito bom humor, respondeu que definitivamente ela não deveria comer nada que fosse pronto por ela, reconhecendo, né, admitindo que ela não tem o talento ali talvez para cozinhar. Enfim, eu acredito que realmente ela não precisa disso. Claro que ela deve ter lá o seu talento para fazer alguma coisa, né, dentro da cozinha, todos temos, né? Impossível alguém que não faça nada. Tem quem não goste, é diferente, mas que não saiba fazer é muito raro, né? Enfim, não é tão difícil fritar um ovo, né? eu vou falar por mim, tá? Então, quer dizer, a matéria vem falando isso de uma forma muito bem humorada, dela ter reconhecido que ela realmente não cozinha bem, ok? Então, só passando aqui, dando essa pincelada rápida sobre ela. O jornal hoje, na quarta-feira, ele tem um espaço muito voltado, acho que eu já falei isso aqui na quarta-feira passada, muito voltado para opiniões,
né? O jornal Metro ele abre um espaço para que o público que lê, seja essas pessoas mesmo do metrô ou outras pessoas fora da capital, fora daqui de Londres, se comunicarem, falarem o que eles acham do Brexit, o que eles acham da própria Kate, sabe? Eles podem e têm um canal próprio para se comunicar com o jornal e fazer perguntas, de dar opinião, de dizer o que eles pensam. E o jornal de hoje ele é todo baseado nisso, só falando dessas opiniões. Claro que ele tem aqui algumas, como eu já falei, ele gosta muito de falar sobre as celebridades, né? Ele vem aqui, começa com as celebridades no dia de hoje, tem aqui o discurso que foi feito ontem pelo Vladimir Putin, que daqui a pouco a nossa Vanessa Gonçalves vai trazer com mais detalhes para vocês, né? A primeira-dama da Ucrânia, enfim, também é assunto mais para frente. E um assunto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho que é pauta aqui, talvez nem todo mundo saiba do que está acontecendo, mas já é um assunto recorrente, é que a polícia, aqui sim, a Metropolitan Police e todas as forças envolvidas com a lei aqui, têm sido muito taxadas e parece que é uma verdade sim, porque todos os jornais vêm falando isso, está acontecendo uma verdadeira revolução, uma grande investigação sobre a polícia britânica. Porque dentro da polícia, a corregedoria, né, interna, encontrou provas, nem são evidências, são provas de que existem grande parte dos policiais, do corpo policial, racistas, tá? Em vários termos, e principalmente xenofóbicos. O que seria isso? São policiais que atuam dentro da polícia britânica especificamente com interesses próprios, isso não é da polícia, isso é do policial, tá? Do sargento, seja lá quem for, que está atuando, mas que tem essa prerrogativa de ir atrás de uma pessoa porque ela é negra, de uma pessoa porque ela é imigrante, de uma pessoa porque ela é italiana, de uma pessoa porque ela é japonesa, porque ela tem o olho puxado, porque ela é amarela, porque ela é baixa, alta, porque ela é mulher, tá? Inclusive, a matéria vem trazendo aqui que foi descoberto um grupo, vários grupos, na verdade, de WhatsApp, onde eles trocam essas informações, igual redes de pedofilia, eles também estariam envolvidos com pedofilia, casos de estupro, onde eles assediam mulheres que estão precisando de apoio policial, e ao invés de socorrê-las, eles acabam abusando dessas mulheres, né? Então, a polícia daqui está sendo investigada duramente, e com toda razão, porque vários casos já vieram à tona, justamente por mau comportamento, por má conduta desses policiais. O que denigre, né? Claro que na polícia a gente sabe que toda organização, não só a polícia, toda organização tem as suas frutas boas e as suas frutas ruins, né? As suas frutas podres e as boas. Mas acaba denegrindo, né, a imagem da corporação como um todo, né? Como um todo, infelizmente. Mas a notícia atrás disso são aqui, ó, vocês podem ver essa parte inteira. Eles encontraram, inclusive, dentro desses grupos fechados, né, de WhatsApp desses policiais, que eles desdenham, né, que eles fazem piadas de péssimo gosto com figuras ilustres, filhos, às vezes, de famosos, de políticos e pessoas que têm deficiência normalmente, né? Então, aqui, no caso, essa matéria em si vem falando do filho, deixa eu pegar o nome dela aqui, está na outra página, do filho da Katie Price, que é uma celebridade aqui, né? E o filho dela tem um probleminha de demência. E eles realmente atacam de maneira brutal o rapaz. Enfim, não cabe nem dizer o que eles falam aqui no jornal, mas de qualquer forma, a própria corregedoria está investigando e está punindo, está expulsando essa galera toda, prendendo muitas vezes, processando para que eles respondam perante a lei que eles deveriam estar fazendo cumprir. Então, só para trazer para vocês que muita gente critica a polícia lá do Brasil e às vezes fala que a polícia aqui no Reino Unido é a melhor do mundo, é isso, e não carrega arma. Atenção, tá? Atenção, porque tem problemas que não estão tão evidentes quanto lá no nosso país, quanto lá no Brasil. Aqui tem problemas gravíssimos que passam aí por camadas e mais camadas e que a gente nem sempre consegue enxergar a olho nu, ok? Então, não é um puxão de orelha, não é isso, longe disso. É só para trazer informação realmente para vocês, porque eu sei que muita gente não se atenta a isso. E nessa síndrome de vira-lata que nós temos, nós brasileiros,
eu me incluo nisso, né? Acho que todos devem ser incluídos nisso. Em um momento ou outro a gente tem essa síndrome de vira-lata, então a gente acaba falando mal do Brasil e elogiando um outro país ou uma força, né? Uma corporação de outro país que a gente nem tem tanto conhecimento assim. Então tá aqui, escrito, não sou eu que estou falando, está no jornal, está em outros jornais, que a polícia daqui é sim recheada de policiais xenófobos, né? que vão contra outras nacionalidades, que perseguem de propósito outras nacionalidades e que muitas vezes deixam de cumprir o seu dever só por isso, que vão contra pessoas de outras etnias, de outras raças, contra mulheres, contra pessoas de outros gêneros, enfim, tem uma série de acusações aqui comprovadamente reais. Enfim, eu queria muito trazer esse assunto para vocês, mas acabei me estendendo aqui com a Kate. E agora a gente vai, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu circulei mais umas duas notícias. Como eu falei hoje, vem falando muita coisa sobre opinião, né? Ah, sim, achei aqui as duas últimas. A última informação ainda que está ligada, né, de uma certa forma com essa que eu acabei de dar, da polícia, é que tem aumentado muito os crimes à mão armada, principalmente aqui na capital, mas também no interior do país, tá? Então, mais e mais a polícia tem descoberto armas de fogo aqui na capital. A matéria traz aqui, ó, não dá para ver direito, mas vou pedir o pessoal também para colocar a imagem aí, não sei se vão conseguir, a foto das armas que foram encontradas com esses dois assaltantes, né? Segundo o que consta, era muito raro acontecer um crime com arma de fogo aqui, até mais ou menos 5, 10 anos atrás. E agora tem aumentado cada vez mais. E pelo que consta na matéria, né, esses dois indivíduos aqui, eles foram recentemente presos na semana passada, aqui em Londres, na capital, numa das ruas principais aqui de Londres, onde eles assaltaram duas farmácias apontando a arma, né, para as pessoas, algo que não acontecia aqui por um longo período, mas que agora está acontecendo cada vez mais. Enfim, eu queria trazer esse ponto para vocês também. Eu tenho certeza que quem vive aqui há 20, 25 anos, com certeza vai concordar comigo no sentido de que esse tipo de matéria raramente aparecia no jornal, muito raramente. Hoje em dia a gente já começa a ver mais, comprovadamente, a influência, né, desse tipo de influência que está chegando aqui, essa influência de armas, né? A gente vai ter que descobrir de onde vêm essas armas, né? É engraçado, como é que o país que tem tanta fronteira protegida, é tão difícil entrar aqui, né, de várias formas, como é que entram armas assim? Enfim, quem sabe uma matéria investigativa para trazer um pouco disso à luz. Vamos ver. E para terminar, de uma maneira um pouco mais light aqui, porque a gente já falou dos assuntos tensos, né? E acabando o meu tempo também, eu queria trazer esse anúncio que vai... Anúncio não, mas essa matéria que vai ser do agrado dos amantes de carro. Do pessoal aí dos fanáticos, do pessoal que gosta e curte muito um carro velho, né? Uma lata velha, como dizem lá no programa, que eu não posso dizer o nome aqui, lá do Brasil. Enfim, supostamente, esse Jeep aqui, vou tentar pedir para a produção colocar aqui também a imagem, esse Jeep pertenceu a Bob Marley e ele está indo à venda, muito próximo, daqui a 6 meses ele estará à venda, mas antes ele vai passar por uma reforma completa para que ele fique em estado de conservação dentro do possível, do original, pois ele teria sido utilizado em um dos seus clipes, em um dos clipes de Bob Marley, onde as crianças, algumas de seus 11 filhos, pintam o veículo, né, com várias cores. Então, não há comprovação de que seja o mesmo carro, ok? Pelo menos é isso que o jornal diz, mas que tudo indica que sim. Inclusive, durante essa restauração, essa reforma que vão fazer no veículo, alguns especialistas tentarão provar que é sim o carro utilizado naquele videoclipe e que foi dirigido por muitos anos pelo próprio Bob Marley. Então, fica aí, quem quiser saber mais informação sobre isso, procura aqui o Jornal Metro, de repente a redação deles consegue aí te dizer aonde você consegue ver esse carro, onde ele estará e quanto que vai custar depois para participar desse leilão, né? Acredito que se for sendo comprovado ou não, só o rumor de talvez ser o carro autêntico, né, do Bob Marley já vai trazer algum valor agregado, então prepara o bolso, tá certo? Bom, eu fico por aqui e passo agora para a nossa jornalista de plantão, Vanessa Gonçalves.
Nos 15 anos da Unigran Europa, nós celebramos você. Um momento construído pela história contada por todos nós. Somos a primeira universidade brasileira na Europa. Estamos presentes em 10 países europeus. Somos a única com 18 unidades pela Europa. Levamos a educação à distância para brasileiros que vivem na Europa. Somos sua faculdade brasileira na Europa, credenciada pelo MEC. Nós oferecemos mais de 30 cursos de qualificação profissional. Estamos classificados com nota 4 em excelência de qualidade. E temos o compromisso com a inovação tecnológica. Realizamos o sonho de brasileiros serem inseridos no mercado de trabalho europeu. Oferecemos ensino na modalidade que mais cresce no mundo, o EAD. Transcendemos as limitações físicas de uma sala de aula, oferecendo liberdade e flexibilidade nos estudos. Além da graduação, oferecemos cursos livres e mais 35 cursos de pós-graduação. Temos uma plataforma de ensino completamente única e exclusiva. Que você aprende com professores brasileiros e tudo na língua portuguesa. A graduação muda sua vida para sempre. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, eu sou Vanessa Gonçalves e hoje é quarta-feira. E toda quarta-feira nós teremos aqui no TV Londres Notícias um quadro diferente. O quadro se chama Tá na Rede, um quadro onde nós vamos trazer notícias relevantes e curiosas que estão em alta nas redes sociais. E na nossa estreia de hoje, nós vamos falar de viagens. Você já parou para pensar por que depois de uma viagem a sua mala sempre volta danificada? Esse é um dos maiores mistérios para os passageiros que viajam de avião pelo mundo. Como que as malas são despachadas, como elas são manuseadas, até que elas voltem para os seus donos? Essa é uma grande dúvida. Mas um vídeo nas redes sociais tem feito muito sucesso e revela pelo menos como elas são guardadas dentro do avião. O registro compartilhado já ultrapassou mais de 7 milhões de visualizações e mostra um funcionário empilhando 110 malas. O vídeo já foi visualizado milhões de vezes e tem o título Como ficam 110 malas dentro da barriga de um avião. O registro exibe imagens aceleradas mostrando as bagagens sendo enviadas para o fundo do galpão dentro do avião conhecido como barriga, por uma esteira rolante. Um homem empilha as malas umas sobre as outras. As viagens aéreas estão voltando aos níveis pré-pandêmicos após serem interrompidas pela pandemia de Covid-19. Prevê-se que o número geral de viajantes chegue a 4 bilhões em 2024, superando os níveis pré-Covid, representando 100% do número total de viajantes em 2019. E agora você já sabe, é assim que a sua mala é transportada durante a viagem. Continuando com o nosso quadro Tá na Rede, um influenciador londrino fez um desafio para comprovar o alto custo de vida aqui na capital. Esse jovem influenciador aqui do Reino Unido surpreendeu seus seguidores pela forma inusitada como ele supostamente economizou dinheiro. Ele afirma que conseguiu viajar até a Itália, comprar uma pizza e todos os gastos serem menores do que o valor da pizza em uma rede popular aqui em Londres. Ele disse que a proposta era comprovar que saindo daqui de Londres, indo até a Itália e comprando uma pizza, ela sairia mais barato do que comprar a pizza aqui. O registro já tem quase 2 milhões de visualizações. To fly all the way to Italy and buy a pizza for cheaper than the price of a Domino. O preço de uma pizza média nas filiais britânicas da cadeia de fast food fica em cerca de 19,99 libras. O influenciador londrino conseguiu reservar um voo de última hora de Londres para Milão por apenas 8 libras. Ele ainda usou a rede social para encontrar a mais acessível pizzaria italiana para que pudesse economizar mais. Ao chegar no estabelecimento, Ryan foi recebido por uma taça complementar de prosecos e antepastos, antes de comer a pizza margherita, que custou R$ 9,72, incluindo a taxa e serviço.
Ele também pegou uma bebida, mas não contabilizou nos gastos, porque essa é uma opção extra quando se vai à pizzaria. Ao todo, a passagem aérea e a pizza custaram a Ryan, de fato, menos que uma pizza na franquia de fast food. Ele gastou ao todo 17 libras. Embora a façanha seja impressionante à primeira vista, muitas pessoas criticaram o influenciador por não ter considerado nos gastos o deslocamento até a pizzaria e o voo de volta para Londres. Of course, the drink doesn't count because that's an optional extra. Oh, when the pizza arrived, it looked beautiful. But after finishing the pizza, it was now time to pay the bill. The pizza on its own was £8.50 and the table service was £2.50. That means €11, which when converted is £9.72. Which means we did it! We flew all the way to Italy and bought a pizza for less than the price of a Domino. Contra fatos não há argumentos, não é mesmo? Então, na semana que vem a gente volta com mais notícias no Tá na Rede, com assuntos que estão bombando nas redes sociais ou na internet. Se você tem algum vídeo, alguma sugestão de pauta pra gente, é só enviar, entrar em contato conosco através das redes sociais. E realmente o alto custo de vida tem sido um desafio para os moradores da Inglaterra no geral, não só aqui em Londres. Mas um outro desafio também tem sido motivo de preocupação por aqui. Você se lembra que nós noticiamos ontem a falta de tomate nos supermercados? Então, não é uma coincidência, os reflexos já começaram nas grandes redes. A rede Asda e Morrisons já impuseram ontem algumas restrições de compra temporariamente nas frutas e vegetais, em algumas frutas e vegetais aqui nas lojas do Reino Unido, devido à falta de abastecimento. A rede Asda de supermercados limitou a compra de tomates, pimentões, pepino, alface, sacos de salada, brócoli e outros vegetais e frutas a cada 3 itens por pessoa. Os agricultores britânicos dizem que isso é apenas o começo. Isso porque menos vegetais estão sendo cultivados no Reino Unido durante o inverno devido à preocupação com o custo de vida alto, preços de energia e escassez de mão de obra. O fornecimento de muitos alimentos serão prejudicados de acordo com eles. Falando agora do Brasil, após o feriado prolongado de carnaval, tem muita gente ainda se recuperando dos dias de festa. Nessa época, é comum extravasar e ceder aos excessos, o que inclui o aumento da ingestão de bebidas alcoólicas. Mas a maior disponibilidade dessas substâncias e a oportunidade para o uso em temporadas festivas, como foi o carnaval, pode se tornar um problema. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro do Fígado mostra que 55% da população brasileira tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Mas olha só que curioso, 17% dessas pessoas declararam ter aumentado o consumo durante a pandemia de Covid-19, que está diretamente associado a quadros de ansiedade por conta do isolamento social. De acordo com esse levantamento, 1 em cada 3 pessoas no país consome álcool pelo menos uma vez na semana. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi relatado por 18% dos brasileiros ouvidos na pesquisa. No Brasil, a média de consumo de bebidas alcoólicas é de 8 litros por pessoa. São quase 3 litros a mais do que nos outros 194 países avaliados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. E como o consumo é socialmente aceito, fica mais difícil perceber quando esse uso passa a ser uma doença. De acordo com uma equipe médica de pesquisa, uma doença chamada cirrose hepática ultrapassou o número de mortes por embriaguez ao volante e se tornou a principal causa de mortes atribuída ao álcool no país. Destaque ainda para o último ano, onde a tendência de aumento de consumo entre as pessoas do sexo feminino foi intensificada. As mulheres são mais suscetíveis a desenvolver cirrose e hepatite alcoólica por questões fisiológicas. Vamos agora com as notícias pelo mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que a Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia. O pronunciamento aconteceu em Varsóvia, na Polônia, para uma grande multidão. Enquanto Biden visitava a Polônia, o principal diplomata da China vai até a Rússia. Yang Yi deve chegar a Moscou esta semana como parte da turnê de 8 dias pela Europa.
A ótica das duas viagens, ocorrendo poucos dias antes do aniversário de 1 ano da Guerra Brutal, que acontecerá na sexta-feira, ressalta o lado onde cada país deseja estar. Enquanto as relações entre os Estados Unidos e a China continuam a despencar, os Estados Unidos e seus aliados reafirmam seu apoio à Ucrânia e intensificam a ajuda militar. O aprofundamento da parceria de Pequim com Moscou levantou alguns alarmes nas capitais ocidentais. E uma bola de metal misteriosa foi encontrada na tarde de ontem em uma praia lá no Japão. A bola misteriosa foi encontrada por um morador da região que ligou para a polícia. O esquadrão de bomba foi chamado, a região foi isolada, o tráfico na região foi restringido e após uma análise do material, descobriram que na verdade a bola era oca por dentro. O curioso é que isso acontece depois dos incidentes dos balões misteriosos e tantas outras teorias da conspiração. A grande e misteriosa bola de metal apareceu em uma praia A no bola Japão, misteriosa foi encontrada numa praia da cidade de Hamamatsu, na costa do Pacífico do Japão. Foi um morador quem deu o alerta à polícia. Chegados ao local, os agentes que admitiram não saber do que se trata chamaram especialistas para analisar a esfera porque havia a preocupação de que pudesse ser uma mina. No entanto, uma análise com raio-x mostrou que o interior do objeto é oco. Apesar disso, as autoridades isolaram o local para investigar o objeto misterioso mais. E agora vamos ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte com Mara Deroz. Boa noite. Olá, boa noite para você que nos acompanha nesta quarta-feira e vamos agora com o boletim esportivo. Noite complicada ontem para o Flamengo na partida de ida da Recopa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o rubro-negro foi derrotado pelo Independiente del Valle por 1-0. Carvajal marcou o gol da vitória da equipe equatoriana em partida disputada no estádio Banco Guayaquil. As duas equipes fazem a partida decisiva na próxima terça-feira, dia 28, no Maracanã. O Del Valle tem a vantagem do empate. O Flamengo até pode estar triste com a derrota do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, mas pode compensar essa frustração com uma notícia que, caso se confirme, vai trazer um reforço de caixa importante logo no início da temporada. A artilharia conquistada pelo atacante Pedro no Mundial de Clubes, com 4 gols, já os colocou sob os holofotes de grandes clubes europeus. Mas o seu destino pode ser o Al Hilal da Arábia, o time que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. O clube árabe estaria disposto a propor aí 500 milhões para tirá-lo do rubro-negro. Seria a maior venda da história do Flamengo, mais que dobrando a grana que o Real Madrid pagou por Vini Júnior. O valor da multa rescisória de Pedro gira em torno de 550 milhões de reais. A diferença é pequena e não seria difícil de os clubes chegarem a um acordo, caso as negociações aí possam avançar. Aqui na Europa, pela Liga dos Campeões, o Vini Júnior aí comandando a Real Madrid em vitória sobre o Liverpool ontem à noite. Com uma grande atuação do brasileiro, o Real Madrid da Espanha goleou por 5-2 de virada em pleno estádio do Anfield, para deixar muito bem encaminhada a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. As equipes disputam a volta das oitavas em 15 de março, no Santiago Bernabéu. Depois da goleada de 5-2 no Anfield Road, o camisa 20 do time espanhol conversou com a mídia e analisou aí o confronto diante dos rivais ingleses. Segundo ele, a vitória fora de casa na Liga dos Campeões é fundamental para a sequência da equipe na competição. Vini Júnior tentou fugir da responsabilidade de ser considerado o grande jogador da partida entre o Liverpool e o Real Madrid. O atacante preferiu dividir os méritos com os companheiros merengues e deixou os holofotes para a imprensa. Além de ter balançado as redes, ele também evitou criar polêmicas. Ele tem sofrido aí com diversos ataques racistas, mas evitou dar sequência e palco para os seus críticos. Com os gols que fez na partida desta terça-feira, o brasileiro chegou a 6 gols e ficou próximo da artilharia da Champions League.
No outro jogo da rodada, mesmo perdendo um pênalti, o Napoli do zagueiro brasileiro João Jesus venceu o Frankfurt do também zagueiro Tuta por 2-0 fora de casa. A partida de volta será realizada no dia 15 no estádio Diego Armando Maradona, na Itália, às 17 horas, horário de Brasília. As oitavas de final da Champions League continuam aí nesta quarta-feira, onde o Leipzig recebe o Manchester City do goleiro Ederson. E na Alemanha, os donos da casa estão em boa fase na Bundesliga desde o retorno da competição, apenas 4 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Do outro lado, o Manchester City tenta seu primeiro e tão sonhado título da Champions League. Os ingleses, que empataram seu último compromisso na Premier League por 1-1 contra o Nottingham Forest e perderam a primeira colocação para o Arsenal. O técnico Pep Guardiola terá um desfalque importante para a partida, já que o meia belga Kevin De Bruyne foi vetado para o encontro. No outro confronto, no mesmo horário, a Inter de Milão recebe o Porto, que tem simplesmente 8 brasileiros no elenco. Vice-líder do campeonato italiano, a Inter vive um bom momento na temporada, principalmente após o fim da Copa do Mundo. São 6 vitórias nos últimos 8 jogos, com um empate e apenas uma derrota. O Porto também é o segundo colocado do torneio local. O retrospecto positivo é ainda melhor que os mandantes. A última derrota aconteceu em outubro do ano passado contra o Benfica. São 14 jogos de invencibilidade. A situação das equipes é oposta quanto aos desfalques. Enquanto a Inter de Milão vem com força máxima, o Porto não conta com Evanilson, Fábio Cardoso, Gabriel Veron e Francisco Meixedo. No futebol feminino, a seleção brasileira feminina entra em campo nesta quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, no Toyota Stadium, em Dallas. Este será o terceiro jogo do Brasil na atual edição da She Believes Cup. Depois da estreia com uma vitória sobre o Japão por 1-0, a seleção brasileira foi derrotada pelo Canadá por 2-0 na segunda rodada. Assim, somente a vitória interessa para a equipe de Pia Sanders continuar sonhando com o título. A treinadora poderá fazer novas mudanças na equipe, assim como já havia acontecido na rodada passada, quando o Brasil foi a campo com 6 jogadoras diferentes em relação ao time da estreia. A competição vem sendo encarada como uma preparação para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada em julho, com sede dividida entre Austrália e Nova Zelândia. Para ficar com o título, o Brasil vai precisar golear a seleção dos Estados Unidos. A equipe tem saldo negativo de 1 gol, enquanto a seleção adversária já marcou 3 gols na competição e não sofreu nenhum. Se conseguir atingir esse objetivo, o Brasil pode até ser campeão, mesmo que o Canadá vença o Japão nesta última rodada. No entanto, a equipe não pode ultrapassar o número de gols das brasileiras. Ontem, também, a treinadora da seleção feminina brasileira, a Pia Sanders, foi homenageada por completar 50 jogos à frente da equipe. A sueca recebeu uma camisa com alusão à 50ª partida, que foi atingida na derrota contra o Canadá por 2-0 pela She Believes Cup. Emocionada, Pia dedicou o feito às jogadoras do Brasil e aproveitou a oportunidade para elogiar o estilo do futebol brasileiro, além de destacar o foco da disputa da Copa do Mundo deste ano. A estreia de Pia na seleção brasileira foi no dia 29 de agosto de 2019, no estádio do Pacaembu, em goleada contra a Argentina por 5-0. Em 50 jogos, foram 31 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, com 116 gols marcados e 36 gols sofridos. O principal objetivo da sueca é auxiliar na renovação do Brasil. Com isso, já convocou aí 90 atletas. Destas, 32 defenderam as cores do seu país pela primeira vez. Ela treinou a amarelinha nas Olimpíadas de Tóquio, sendo eliminada nas quartas de final, e ajudou na conquista aí da Copa América de 2022. O próximo compromisso será a disputa da Copa do Mundo, realizada na Austrália e Nova Zelândia.
Agora, uma curiosidade da seleção feminina para vocês. A seleção brasileira participou de todas as Copas do Mundo. As jogadoras são classificadas desde o primeiro Mundial Feminino em 1991. O melhor resultado foi o vice-campeonato em 2007. Quem sabe esse ano aí vem o primeiro título mundial, né? Vamos torcer para isso. Bom, lembrando também vocês que já estão à venda os ingressos para o amistoso da Seleção Brasileira de Futsal aqui na Inglaterra no dia 13 de abril, tá? Os ingressos para o workshop, para a partida, você encontra aí tudo no Eventbrite, ok? Só entra lá, digita Futsal Brasil que já aparece e você pode garantir o seu ingresso. Lembrando que são limitados, então não percam tempo, ok? Por hoje nós ficamos por aqui e eu vejo vocês amanhã. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.